Olha lá, tá gravando. Então, boa tarde a todos vocês. Vamos discutir aqui as questões da prova P1 da T01, tá certo? Que vai coincidir com algumas das questões que tinham na prova da T02 também. Aí as questões diferentes da T02 eu discuto depois presencialmente lá com a turma, tá? Então, olha só, aqui está a prova, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, FMS, análise real 1, P1 da T01, 27 de abril de 22, professor E.T. Galante. Primeira questão, valendo 2 pontos. Item A, seja P de X o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de X. Às vezes chamado, né, de conjunto das partes de X. Indicando com card de X o número de elementos de um conjunto finito X, prove por indução que se X é finito, a cardinalidade de P de X é igual a 2 elevado à cardinalidade de X, tá? Então, vamos ver o que eu esperava aqui dessa questão. Vamos colocar aqui assim, vamos colocar dessa cor aqui. Exercício 1, item A, né? Então, depois eu tiro um print dessa lousa aqui e deixo para vocês. Então, para facilitar, eu vou chamar essa card de X igual a N, né? Onde N é um número que pertence aos naturais. N é um número que pertence aos naturais. Claro, porque eu estou imaginando o X um conjunto finito, então o X vai ter N elementos, né? Estou imaginando um X que é assim, ele tem um elemento x1, vírgula x2, vírgula reticência até xn. Tá? Só para ficar bem claro porque que eu estou dizendo que card de x é igual a n. Ele tinha falado aqui, né? Indicando com card de x o número de elementos de um conjunto finito x. Aí a gente tem que fazer a prova por indução de que se o x for um conjunto finito, então a cardinalidade vai ser 2, a cardinalidade do conjunto dos subconjuntos vai ser igual a 2 elevado à cardinalidade do conjunto. Eu vou seguir aqui aquela ideia clássica, né, em matemática, de que uma prova por indução finita sobre n é feita provando-se primeiro o resultado para 1, ou para uns primeiros, se não quiser provar só para 1, pode provar mais também para 1, para 2, para 3, enfim, você tem que provar para um primeiro caso, ou alguns primeiros casos, aí fica a seu critério, mas pelo menos para n igual a 1 tem que provar. Depois você supõe que o resultado é válido para n e prova, esse segundo passo é a hipótese de indução, e prova, utilizando a hipótese de indução, que o resultado é válido para n mais 1. Então eu vou seguir essa ideia da prova por indução, tá certo? Então, no caso, primeiro passo, né? Seria, eu vou fazer aqui no caso, eu vou ser um pouco generoso, eu vou fazer para n igual a 1 e também vou fazer para n igual a 2, só para a gente ter uma ideia, né? Então ficaria assim, se eu tenho um conjunto com um elemento só, esse conjunto x igual a x1, então isso implica que o n, a cardinalidade de x que eu chamei de n, ela é igual a 1, né? E também a gente vê que, digamos assim, ele tem um elemento e o conjunto das partes, né, esse P de x, ele vai ser igual, P de x, e nesse caso ele vai ser igual a, deixa eu escrever aqui embaixo, é melhor eu escrever embaixo aqui, P de x vai ser igual a, vai ter, quais são os possíveis subconjuntos disso aqui? Tem o vazio e o próprio x, que é esse x1 aqui, né? Pode escrever assim, vazio e x, ou que seria a mesma coisa de você escrever vazio e, que é um possível, é um subconjunto que temos aqui do x, vírgula, e um conjunto que é só o x1, que é exatamente o x, né? x1, tá aqui. Então, isso implica imediatamente que a cardinalidade de P de x é igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que seria o 2 elevado a n, que seria o 2 elevado a card de x. Porque aqui no caso n igual a 1. Mas a gente pode fazer também para n igual a 2, né? Como eu disse, eu vou fazer os dois primeiros casos, só para ilustrar melhor. Né? Ou a gente poderia ver aqui um segundo caso, que é x igual a, só para efeito didático aqui, né? Se você tivesse dois elementos, x1, x2, você teria, aqui nesse caso, n igual a 2, quer dizer, cardinalidade de x igual a 2. N igual a 2. E, vírgula, e,
quem seria o partes de X aqui, né? Quem que seria o conjunto de todos os subconjuntos? P de X igual. Aí você teria quem? Já teria uma situação diferente dessa, porque aqui você teria o vazio, além dele, um que é só o X1, um conjunto só com X1 seria também um subconjunto possível, outro seria só com o X2, e você ainda tem a possibilidade de todo o X, que é X1, X2. Fechou? Fechou. Isso implica que cardinalidade de P de X é igual a 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que é, como n é igual a 2, é a mesma coisa que 2 elevado a n. Então, a fórmula está provada para um primeiro caso, na verdade, até para os dois primeiros casos. Aí vem a hipótese de indução. Hipótese de indução. Qual que é a hipótese de indução? Vamos supor a fórmula válida para n. Ou, às vezes, a gente escreve assim, para n igual a k. Né? Então, a gente pode falar assim, hipótese de indução. Supor a fórmula. Eu vou colocar assim, supor a fórmula válida, a fórmula que a gente quer provar, válida para um certo n pertencente aos naturais. Para um certo n pertencente aos naturais. Aí vem essa hipótese de indução. Então, a gente está supondo, na verdade, o seguinte, que se eu tiver um conjunto X com n elementos, x1, até esse n é um certo n, né? Às vezes, porque você fica com a impressão que está solto aqui, mas na verdade você está imaginando um n fixo, você não está afirmando que a fórmula está válida para todos os naturais. Você está imaginando para algum n, né, que seja maior do que 2 aqui no caso. Né? Porque 1 e 2 a gente já falou. Vou até colocar aqui, entre parênteses, n maior do que 2. N maior. Nem precisa, isso aqui nem precisa colocar. Tá? Um n pertencente aos naturais, vamos deixar assim. Supor a fórmula válida para um certo n pertencente aos naturais, x1 até xn. Tá lá. Então, na verdade, o que a gente está imaginando? Que se você tiver um conjunto com n elementos, isso vai implicar que a cardinalidade do conjunto de todos os subconjuntos dele será igual a 2 elevado... Quer dizer, eu vou até escrever antes. Na verdade, isso aqui, em primeiro lugar, implica que a cardinalidade dele é n, né? A cardinalidade dele é n. E a cardinalidade, nós estamos imaginando aqui nesse item 2, que a cardinalidade do P de x vai ser igual a 2 elevado a n, também, igual a gente tinha provado nos outros casos. E agora nós vamos para o passo 3. O passo 3 seria prova para n mais 1. Para n mais 1. Então, aqui, como é que ficaria essa prova para n mais 1? Aqui seria o caso da gente dizer o seguinte, olha, para n mais 1, eu tenho um conjunto x, eu tenho um conjunto x que é igual a x1, reticências até xn, xn mais 1, ele tem um elemento a mais. Então, aí eu percebo o seguinte, né? Eu posso entender esse conjunto aqui como sendo o conjunto anterior, do item anterior, que é de x1, até xn, união com o conjunto xn mais 1, o conjunto unitário aqui do xn mais 1. E aí eu percebo o seguinte, do item 2 da hipótese de indução, eu já sei que os subconjuntos daqui são 2 elevado a n, dessa parte aqui. Né? Então, eu já sei do item anterior, né, do item 2, vamos chamar isso aqui de conjunto Azão, e vamos chamar esse aqui de conjunto B. Né? E eu sei que o x agora é a união B. Então, do item 2, temos que a cardinalidade do conjunto das partes só do Azão vai ser igual
2 elevado a n. Ele tem n elementos, bateu certinho com a hipótese de indução. Só que o conjunto X que eu estou agora no item 3 é todo esse A união com mais um elemento. Então, eu posso escrever assim, terminar minha demonstração escrevendo assim. Os subconjuntos de X, os subconjuntos de X serão os conjuntos. Quem são os subconjuntos de X? Eles são todos esses subconjuntos aqui, serão todos os conjuntos que pertencem ao P de A, conjuntos que pertencem ao P de A, mais estes mesmos conjuntos união com xn mais 1. Mas estes mesmos conjuntos acrescidos do elemento xn mais 1. Acrescidos, é uma maneira de explicar, né? Acrescidos do elemento xn mais 1. Aí você tem todos os subconjuntos do X. Ou seja, isto é, você tem, digamos assim, a cardinalidade do P de X, nesse caso aqui que a gente está, a cardinalidade de P de X vai ser igual a a cardinalidade do P de A, porque você já tem todos esses conjuntos aqui, que é 2 elevado a n, cardinalidade do P de A, mais, de novo, 2 elevado a n. Porque ele, além de todos os conjuntos que pertencem a P de A, tem mais os mesmos conjuntos união com xn mais 1. Então, vai aparecer de novo 2 elevado a n, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a n mais 1, que era o que a gente queria mostrar. Dos itens de 1,2 e 3, temos que está demonstrada a fórmula, né? Cardinalidade de P de X igual 2 elevado a n, vírgula, para todo n pertencente às naturais. Lembrando que quando eu digo elevado a n, eu estou nesse exercício inteiro considerando que o n é a... Quer dizer, eu estou voltando no n ali do topo, né? n igual a cardinalidade de x. Tudo bem, pode, se você quiser, para não dar confusão aqui, podemos até deixar card de x. Pronto. Card de x. 2 elevado ao card de x. Card de P de x igual a 2 elevado card de x. Pronto, fechou. Agora, claro, tem o item, esse foi o item A. O exercício 1, item B, exercício 1, item B, ele dizia o seguinte, olha só, provar que conjunto das partes naturais, que aqui já não é mais um conjunto finito, naturais é infinito, provar que o conjunto das partes naturais não é enumerável. Então, aqui, o que eu imaginei que a gente poderia fazer é o seguinte, eu até deixei aberto aqui o capítulo 1, para a gente ver aqui o seguinte, quer ver? Ó? Aqui, item B, para a gente ver aqui o seguinte, aqui, capítulo 1. Lá no final do capítulo 1, acho que na última página não que é exercício, né? Mas na última página de matéria, ele faz um negócio interessante aqui, ó, que é o seguinte. Olha só. Será que aqui não tem? Ah, não, tá aqui, ó. Exemplo 3, um conjunto não enumerável. Então, seja S o conjunto de todas as sequências infinitas, compostas de zeros e uns. Então, ele chama de S maiúsculo, né? Então, seja S
maiúsculo, o conjunto de todas as sequências S-zinho igual a... Aí vem zeros e uns. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Todas as sequências 0, 0, 0, 1, reticências. Aqui eu vou colocar a seguinte palavra. Todas as sequências como essa aqui, vírgula, isto é, sequências de infinitos, né? No caso, digamos assim, sequências infinitas, é melhor escrever assim, sequências infinitas de zeros e uns. De zeros e uns. Pronto. Aí já deu para entender o que é. Então, quer dizer, se Szinho pertence a Szão, ela é uma sequência infinita de zeros e uns. Tá? Em outras palavras, S é o conjunto de todas as funções de N01. Esse é um jeito mais técnico de falar. Então, vou colocar assim. Ou seja, Szinho pertence a Szão, implica que Szinho é uma função S, dois pontos, de naturais em S, dois pontos, de naturais em 0, 1. Pronto, assim fica mais rigoroso ali. Mas tudo bem. É uma explicação, tem que ter um elemento didático também. Então, aqui acontece o seguinte, se você imaginar esse conjunto, para cada valor de n pertencente aos naturais, o valor de Sn é igual a 0 ou 1. É o enésimo termo da sequência. Aí a afirmação, nenhum subconjunto enumerável contido em S, se é um conjunto contido em S, é um conjunto dessas sequências. Nenhum conjunto enumerável dessas sequências é igual a S. Ou seja, então S é não enumerável. Né? Então, como que ele prova isso? Dado xão, indiquemos com SNM o enésimo termo da sequência S. Quer dizer, dado um subconjunto dessas sequências enumerável, pegue seja SNM o enésimo termo da sequência SM pertencente a xão. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui na lousa, só para fixar as ideias. Seja um xão igual a S1, vírgula, como é que ele escreveu aqui? Ele escreveu SN, mas aqui eu vou escrever SM, tá? Para já ficar na anotação ali. Vírgula reticências, vírgula SM, vírgula reticências, né? Um contido em Szão, um subconjunto enumerável de Szão. Seja SNM o enésimo termo da mésima sequência de xão. Ponto final. Exatamente o que ele escreveu aqui. Cadê? Seja SNM o enésimo termo da sequência SM pertencente a xão. Formamos uma nova sequência S estrela, pertencente a S, tomando o enésimo termo de S estrela igual a 0 se for 1 e igual a 1 se for 0, o SNN. Então, definimos agora uma nova sequência S estrela. Definimos agora uma nova sequência S estrela, vírgula, tal que o enésimo termo da S estrela vai ser igual a 0, vou escrever diferente. Se o enésimo termo da enésima sequência, aqui do xão, é igual a 0, isso implica que o S estrela N é igual a 1. E
Se o enésimo termo da enésima sequência, daqui do xão, que é o SNN, for igual a 1, e essas são as duas únicas possibilidades, isso implica que o enésimo termo da estrela é igual a 0. E aí, evidentemente, essa sequência não pode estar no xão, porque ela é diferente de todas as sequências do xão. Né? A sequência essa estrela não pertence ao conjunto xão, porque seu enésimo termo é diferente do enésimo termo. Né? Então, resultado, esse conjunto ele não é enumerável. Mas o que isso tem a ver com o conjunto das partes dos naturais? Aí a gente estabelece uma objeção. Né? Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Logo, S estrela não pertence a xão. Portanto, o S não está contido em xão para todo o xão, enumerável. Isso implica que S não é enumerável. Portanto, isso implica que S não é enumerável. Agora, veja só. Agora, note que existe uma objeção entre S. Agora, note que existe uma bijeção entre S e conjunto das partes dos naturais. Ou seja, dá para você associar de maneira única, né, 1 para 1, cada sequência de zeros e uns com cada subconjunto dos naturais. Como que é essa bijeção? Você imagina conjuntos naturais aqui, como a gente sempre costuma imaginar. 1, 2, 3, 4, 5, reticências, N, reticências. E você imagina aqui embaixo um subconjunto dos naturais. Então, se você imaginar um subconjunto, vamos chamar aqui de Bzão, contido em naturais, que é igual a, vamos supor que seja os pares. Então, vai ter aqui 2, 4, 6, reticências, 2N, reticências, pares. Né? Como é que seria a bijeção? A bijeção seria, evidentemente, quem seria a sequência que estaria ligado, né, com ele? Seria a sequência 0, 1. Esse aqui estaria ligado à sequência 0, 1, 0, 1, 0, 1, quer dizer, não peguei o 1, peguei o 2, não peguei o 3, peguei o 4, não peguei e assim por diante, reticências. Tá? Ou seja, se você tivesse um conjunto Y contido em naturais, que fosse o conjunto dos ímpares, 1, 3, 5, 7, blá, 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 até chegar em 2n-1, reticências. Pela bijeção, qual seria a sequência que estaria associada com ele? A sequência que estaria associada com ele seria: peguei o 1, não peguei o 2, peguei o 3, não peguei o 4, peguei o 5, não peguei o 6, assim por diante. Certo? Se eu tiver um conjunto, por exemplo, o conjunto 1, 2, 3, um conjunto finito agora, que também está contido nos naturais, que estaria associado via bijeção com qual sequência? Com a sequência 1, 1, 1, depois não peguei mais ninguém, 0, 0, 0, 0, 0, reticências. Certo? Então, quer dizer, você constrói essa bijeção da seguinte forma: você coloca o seu subconjunto em ordem crescente, os números, e você compara com o conjunto dos naturais, um por um. Olha para o primeiro natural, que é 1. Se ele tiver no seu subconjunto, o primeiro termo da sequência é 1. Se não tiver, é 0. Olha para o próximo número natural, 2. Verifica se ele está no seu conjunto. Se ele está, 1. Se não tiver, é 0. Essa bijeção. Então, claro, digamos assim, não vou aqui fazer uma prova de que é uma bijeção, mas é meio óbvio, né, que cada subconjunto, se você deixar os números todos na ordem crescente para organizar, você vai perceber que
não tem jeito, cada subconjunto vai ser uma sequência diferente. E não vai ter nenhuma sequência que vai ficar sem ter subconjunto, porque na hora que você, aleatório, escrever aqui 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, a hora que você escrever isso aí, você já está automaticamente, toda hora que você diz 1, é como se você estivesse pegando, por exemplo, 1, 1, 1, 1, 2, 3, peguei 1, 2, 3, 0, 0, não peguei 4, não peguei 5, 1, 1, 6, 7, peguei 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 de novo, aí peguei o 10. Então, quer dizer, não tem jeito, é 1 para 1, tá? Então, por causa dessa abjeção, como é que a gente poderia explicar essa abjeção? Aí teria que escrever tudo isso que eu falei aqui, né? Imagine um subconjunto genérico dos naturais em ordem crescente. Se o primeiro número natural 1 tiver nesse conjunto, o primeiro termo da sequência é 0. Aí você explica isso com suas palavras, tá? Mas não, se fizesse isso aqui só na prova já estava bom, tá? Devido a esta abjeção, como a gente já provou que o conjunto das sequências é não enumerável, então, também, o conjunto das partes dos naturais, que está ligado por uma abjeção com esse conjunto das sequências de zeros e uns, não é enumerável, tá? Não é enumerável. E fechou o exercício 1 e fechou o vídeo também. Deixa eu parar de gravar para não ficar muito longo. A gente poder separar aqui, ó. Interromper. Ó, interromper. Estou tentando aqui interromper essa gravação. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu... Olha lá, interromper. Tentar de novo aqui, para não ficar muito longo. Interromper. Olha lá.